Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto na palavra de Deus, se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, diz assim: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes, pois entre estes se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amém? Janes e Jambres foram aqueles dois mágicos que, quando Moisés foi falar com Faraó, ele era o mágico de Faraó, e eles fizeram muitos sinais, muitos milagres também, muitos prodígios através da feitiçaria, até que eles quando Moisés pegou a vara de Moisés e lançou no chão, ela se tornou uma víbora, e Janes e Jambres também conseguiu fazer uma mágica, fazendo com que a vara deles se transformasse, mas a cobra de Moisés foi lá e comeu as outras duas cobras, né? Então, esses caras resistiram a Moisés, resistiram ao Evangelho, resistiram à verdade. Mas eu quero falar com os irmãos aqui, me ater sobre o que Paulo diz nesse versículo. Ele vai contar como é que vai ser os últimos dias, e ele começa dizendo o seguinte: mas vocês precisam saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu queria, como nós chegamos quinta-feira dos Estados Unidos, eu estava em uma região dos Estados Unidos que é muito preciosa para mim, porque o estado de Massachusetts ele foi onde nasceu os Estados Unidos, e eu quero compartilhar o que eu vi lá, e para mim compartilhar o que eu vi, eu preciso voltar atrás aí, quase 500 anos, 400 e poucos anos, quando na Inglaterra surgiu um movimento chamado os puritanos, o puritanismo. O que é o puritanismo? O puritanismo é porque após a reforma, o que foi a reforma? Martinho Lutero, ele nunca quis romper com a Igreja Católica. Ele queria que a igreja permanecesse unida com a Igreja Católica. Então, mas ele viu os defeitos na igreja, e ele apontou as 95 teses que ele colocou na catedral de Wittenberg, na Alemanha, falando os erros, né, idolatrias, as indulgências, as venerações, a santos e tudo mais, e ele combateu aqueles pecados. E por causa disso, ao invés da igreja fazer um concílio e tentar ouvi-lo, né, a igreja tentou matá-lo, e ele teve que se esconder, e se escondeu na Alemanha ali sob a proteção do rei Carlos V. Mas dali surge a reforma. Então a reforma é um movimento. Por que o nome reforma? Porque reforma, ela tenta reformar a igreja, trazer a igreja de volta. Então Lutero nunca quis rachar a igreja, montar uma igreja, fundar o luteranismo. Ele quis fazer o quê? Ele quis reformar a igreja. Então outros nomes vão surgir, como Calvino, na Suíça, e muitos outros. Depois da reforma, na Inglaterra, o rei
rompe com a Igreja Católica porque ele queria divorciar e funda a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é fundada, que é um cisma da Inglaterra com Roma. E até hoje a Igreja Anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. Só que a Igreja Anglicana, ela é uma igreja católica cujo o líder não é o Papa, é o rei da Inglaterra, atualmente o rei Charles, né? Então o rei Charles, que não tem, ele não tem os princípios morais para poder ser o rei da igreja, perdão, o líder da igreja, mas acaba sendo com a morte da princesa Diana, né? Se ela estivesse viva, teoricamente ele não poderia ser, mas como ele é viúva, ele pode ser. Teoricamente, irmão, na prática, não sei como é que seria isso. Provavelmente ele seria assim mesmo, né? Só que a Igreja Anglicana, ela só mudou o nome. Ela só mudou o nome. Mas ficou com todos os rituais, vestimentas, tudo do catolicismo. Tudo. Mudou só o nome para a Igreja Anglicana. E teve um movimento que surgiu na Inglaterra, que foram os puritanos. O que os puritanos defendiam? Os puritanos falavam o seguinte: gente, nós temos que purificar a igreja dessas coisas. Tem muita coisa aqui que não faz sentido para nós. Nós só mudamos o nome de católico para anglicano. Então, mas essas práticas aqui têm que mudar. E aí, esse movimento começou a pregar contra as práticas católicas dentro da igreja anglicana. E aí eles foram chamados de puritanos, porque eles queriam purificar a igreja anglicana. O que acontece? O Estado começa a perseguir, né, os puritanos, principalmente a rainha Isabel. Eles começam a perseguir os cristãos. Esses cristãos, alguma turma desses cristãos, pegam um navio chamado Mayflower e vão para os Estados Unidos fugindo de uma perseguição. E nesse navio, eles chegando lá, eles queriam descer ali em New Jersey, mas eles erram a rota e vão cair em Massachusetts, né? E ali dentro desse navio, eles rascunham o que seriam a base da Constituição americana. Eles não queriam um rei interferindo na igreja. Eles não queriam um rei dando palpite nas coisas da igreja. Eles foram colocando ali. Esse é considerado o primeiro rascunho da Constituição americana. E eles descem ali. Hoje você vai lá, você tem uma réplica do navio. Não agora, mas de outro momento eu estive lá, conheci o navio, como é que foi toda a viagem deles, né? A dificuldade, tudo que eles passaram. E eles começam a dar um início àquela colônia, que depois vão se multiplicando, né? E vão chegar até, primeiramente, quase toda a costa leste, ali, as 13 colônias. E eles eram, ainda mesmo colônias, eles eram submissos à Inglaterra. Só que, na Inglaterra, vamos fazer uma pausa aqui, vamos voltar lá para a Inglaterra de novo. Nasce um cara chamado George Whitefield. E esse rapaz, ele nasce em 1714, com 17 para 18 anos, ele entra na Universidade de Oxford. Ele é muito pobre. E o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade, e a mãe dele tinha uma pensão. Então ele vai trabalhar nessa pensão, servindo bebidas alcoólicas, e na pensão tinha peças de teatro. E ele, desde cedo, começou a ler Shakespeare e fazer encenações de teatro. E ele se tornou um ator mirim, mas também um grande estudioso da palavra de Deus. Começou a estudar muito a Bíblia. E quando ele chegou com 18 anos, 17 para 18 anos, que ele quis ir para a Universidade de Oxford, ele não tinha recurso financeiro para isso. Então ele aceita a ser um serviçal, um servo dos estudantes que tinham condição, em troca deles pagarem a faculdade. Então ele ia lá, era servido como garçom, engraxava os sapatos dos outros estudantes.
ele pagava a faculdade com o seu serviço. Na faculdade, ele vai conhecer dois rapazes, chamado John Wesley, né, e o irmão dele, que é o Charles Wesley. E eles fundam um pequeno grupo dentro da Universidade de Oxford, que eles vão chamar de Clube Santo. E esses rapazes começam a orar, a buscar a Deus, e outros jovens começam a vir com ele, e eles começam a buscar a Deus em santidade, em jejum, em oração, e eles começam a desenvolver projetos sociais, eles começam a visitar na cadeia, pregar para as pessoas na cadeia, ajudar os pobres ali, e até que eles realmente têm uma experiência real com Deus. Eles faziam isso, mas eles não conheciam ainda a salvação. E aí eles têm uma experiência real com Deus e se convertem. E aí, com 21 anos, 2 anos depois da sua conversão, George Whitefield é ordenado diácono na igreja. E esses 3 caras, John Wesley vai se tornar um dos maiores médicos da história da Inglaterra. Até hoje seus livros são estudados na universidade. Uns grandes pesquisadores. Charles Wesley é um grande músico que vem compor a maior parte dos hinos que estão, que fazem parte do catálogo do hinário da igreja anglicana. Um músico fantástico. E George Whitefield e John Wesley, inclusive, vai fundar o movimento, a igreja chamada Igreja Metodista, que era a igreja que era formada, ela foi chamada de métodos porque é o cara que trouxe de volta a figura dos pequenos grupos, né? Por isso que era metodista, métodos. Então ele chamava de classes, não falava pequeno grupo, falava classes. Mas George Whitefield, onde eu quero me focar, ele começa a se destacar como um pregador. E ele, com 21 anos, ele é ordenado diácono, prega a sua primeira ministração, e fica 2 anos. Em 2 anos ele conseguiu, Inglaterra, Escócia e Irlanda, fazer grandes sermões. E ele decide ir para os Estados Unidos. E ele vai, principalmente para Filadélfia, e ali na Filadélfia, na Geórgia, ali naquelas regiões, aqueles estados ali, aquelas colônias, ele vê o tanto de órfãos que tem ali, a falta de educação, que aqueles meninos não tinham acesso, como ele não teve acesso. Então ele volta para a Inglaterra para arrecadar recursos para fundar orfanatos nos Estados Unidos. Irmãos, esse rapaz, George Whitefield, é responsável por aproximadamente a fundação de 50 universidades na costa leste americana. As maiores universidades, Princeton, Yale, né? Ele é o cara que trouxe a semente para a fundação dessas universidades. Então, quando ele vai para a Inglaterra, que ele retorna à Inglaterra depois de ficar 2 anos nos Estados Unidos, e nesse período ele conhece os pais da América, principalmente o Benjamin Franklin, que se torna meio que um discípulo dele. O cara não é que o cara converteu, mas o cara, assim, ele dormia na casa do Benjamin Franklin, e ele vai inculcar na mente de Benjamin Franklin os princípios daquilo que vem a ser o espírito americano, podemos dizer assim. Ele volta para a Inglaterra, e na Inglaterra ele começa a pregar. E o que ele chega lá? Porque o púlpito era assim, a pregação, a missa era um louvor bem... Aí o pastor ali pegava um papelzinho e ficava: porque Deus amou o irmão, não sei o quê, papapá, uma coisa mais sem sentido. E ele pega e se revolta com isso. Ele fala: cara, como ele havia na criança sido um grande ator, interpretava Shakespeare, ele foi o cara que inventou esse estilo nosso de pregar aqui, sabe? De bater no púlpito, de gesticular, de falar, de movimentar, de não olhar ali, não ler texto, de contar muitas parábolas, muitas histórias. Uma vez ele estava contando, e ele pregava muito em João 3,16, toda a pregação dele fazia apelo para que as pessoas realmente nascessem de novo, se convertessem. Uma vez, ele estava contando a história de um homem cego que estava sendo guiado por um cachorro, um cão guia, e o cão sumiu desse cara, e esse cara
começou a caminhar, continuou caminhando e foi cair num despenhadeiro. E ele foi contando essa história, e ele tinha esse dom, essa eloquência. Ele é considerado o maior pregador da história da igreja. E ele estava contando essa história, que o homem estava caminhando em direção ao abismo, assim, e ele contando essa história, e de repente alguém grita: o homem caiu, o homem caiu. O cara entrou na história dele, o cara conseguiu visualizar e passava isso, e houve vários testemunhos dessa natureza, como ele conseguia envolver as pessoas. E aí, como ele denuncia os pastores, olha, muitas igrejas anglicanas são pastoreadas por pastores que não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo, não são convertidos, conhecem a Bíblia, mas não nasceram de novo. Isso fecha a porta das igrejas para ele, as igrejas não aceitam ele pregar. E aí então, ele vê em Bristol, que fica no país de Gales, a situação dos mineiros lá, que ele viu que os mineiros estavam todos ali embriagados, em prostituição, um antro de pecado. Ele vai para a mina, em Bristol, e avisa os mineiros: eu vou pregar aqui tal hora eu prego, quem quiser vir. Ele começa a ministrar ali para 200 mineiros. Logo 800, 1000, 10.000 mineiros. Aqueles homens tudo preto, assim, tudo coberto de carvão, tudo preto. E a história narra que quando ele pregava, as pessoas choravam, as lágrimas desciam assim, então com aquela cara toda preta, riscada assim pelas lágrimas, né? E aí ele volta para Londres, e só uma igreja aceitou ele pregar, a igreja que ordenou ele a diácono. Quando ele vai pregar, um outro diácono resiste ele, não aceita ele pregar, então ele vai pregar lá de fora da igreja, a igreja toda sai para ouvi-lo pregar, e ele começa a pregar nos parques. Então ele foi o primeiro pregador fora da igreja, porque as igrejas não aceitavam ele pregar. E ele começa a reunir milhares e milhares e milhares de pessoas. Na Escócia ele chegou a reunir 100.000 pessoas. Irmãos, imaginem, em 1742, você tem uma cruzada com 100.000 pessoas, sem microfone. E o próprio Franklin, eu li uma carta que o Franklin escreve, o Benjamin Franklin, né? Falando, ele disse que não acreditava nessas coisas, até que um dia ele viu lá em Boston, ele pregando lá, e pôde constatar o poder da voz desse cara. E ele tinha um problema de pulmão. E 10.000 pessoas se convertem naquele dia. O cara começa a promover palavras ao ar livre, pregações poderosas, mas a igreja anglicana começa a perseguir ele também. E aí em 1739 ele volta para os Estados Unidos, e agora é onde a parte que eu quero chegar para o Simão. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele se encontra com um cara chamado Jonathan Edwards, que é o cara que fundou Princeton, a universidade. Esse homem com 12 anos já falava grego e hebraico. Ele entrou na faculdade com 13 anos. Deixou um legado para a igreja, foi um dos maiores pensadores da igreja. E ele nasceu em Connecticut, né? Mas depois foi pastorear a igreja junto com o seu avô, né? O pai dele era um dos homens brilhantes, inteligente pra caramba. Por isso o pai dele educava esse menino nas línguas, na cultura. E esse homem é uma das mentes mais brilhantes que teve nos Estados Unidos. E ele vai para uma cidade chamada Northampton. Estive lá agora, né? E lá ele vai junto com o avô dele, o Salomão, ser co-pastor. O avô dele chama ele para ser co-pastor dele. E lá em Northampton, o George Whitefield, a convite de Jonathan Edwards, vai pregar em Northampton, que é perto ali onde eu estava, né?
na casa do meu filho. E eu tirei um dia para fazer isso, porque é perto. Você tem 3 cidades, Enfield, Northampton e Northfield. Eu fiz as 3 num dia. O que eu fui fazer nessa cidade? Conhecer, ver o túmulo desses caras, ver a igreja que esses caras fundaram, os lugares, disso que eu estou compartilhando com vocês. Lá em Northampton, George Whitefield começa a pregar lá, e há um grande derramamento do Espírito Santo. A cidade tinha aproximadamente 680 pessoas, habitantes. Pessoal duro, e todos vêm a se converter. E depois que Whitefield vai embora, volta, essa cidade continua num grande avivamento, e o pastor, que é o John Edwards, isso que eu estou falando para vocês, um dia é chamado para pregar na cidade próxima, 40 quilômetros, chamado Enfield, e ele traz um sermão que é considerado um dos sermões mais famosos da história, né? Pecadores na mão de um Deus irado. E na cidade de Enfield, que na época pertencia ao estado de Massachusetts, mas hoje pertence ao estado de Connecticut, ele trouxe uma palavra falando do pecado das pessoas, da condição pecaminosa do homem, da necessidade de arrependimento. E ele começou a falar sobre as consequências do seu pecado, que pode te levar para o inferno se você não se arrepender, se você não nascer de novo, se você não entregar sua vida para Jesus. E o peso aquilo, o Espírito Santo pegou essa mensagem de uma forma tão poderosa, e eu tenho ela, esse sermão em português aqui na minha biblioteca, e ele pregou esse sermão de forma assim que as pessoas começaram a entrar em pânico, e as pessoas da igreja começaram a ver o inferno debaixo delas, e as pessoas começaram a subir em cima dos bancos, agarrando, desesperado e vendo as chamas do inferno. Assim foi um desespero total. Ele não conseguiu terminar a pregação. Ele teve que parar a pregação para ir lá consolar as pessoas desesperadas, chorando, clamando por perdão, por misericórdia, se arrependendo dos seus pecados. Ele teve que ajudar muitas pessoas a levar em casa, e consolando, falando para não terem medo, que se eles nascerem de novo, o que Deus tem para eles é algo maravilhoso. Que ele era um homem muito amoroso, e ele não imaginava que aquela pregação ia causar tamanho estrago. Então assim foi, de forma que a cidade toda se arrependeu e chegou aos pés de Jesus, assim, a cidade inteira, e Northfield também, a cidade que ele pastoreava, foram toda assolada por um grande avivamento, e ele vai escrever um livro depois contando todas o que aconteceu na cidade, e as pessoas começaram a ler esse livro no mundo inteiro, e as cidades distantes que liam esse livro começaram a passar a experimentar o mesmo avivamento, de forma que das 13, 9 colônias nos Estados Unidos são arrasadas por um grande despertar, chamado o Grande Despertamento. É só você colocar no Google o que foi o Grande Despertamento. As colônias americanas foram todas assoladas pelo derramado do Espírito Santo, conversão, milhares de pessoas, e isso passou para o Atlântico, né? Foi para a Inglaterra, foi para a Escócia, foi para a Irlanda, para vários países do mundo, esse grande avivamento, por causa de algo que aconteceu em Northampton. Um derramar sobrenatural, milagre assim, que tem coisas assim, irmãos, que é difícil até de acreditar, que aconteceu naquele lugar assim, tantos milagres, derramado do Espírito Santo tão grande. E só finalizando algo que eu disse para os irmãos, o Benjamin Franklin escutou uma pregação, na verdade, não só ele, como todos os pais dos Estados Unidos, né, que o Whitefield ia muito para Filadélfia, e eles, eu quero ler com vocês aqui esse trecho em 1 João, capítulo de número 2, versículo, para vocês saberem como que nasce a nação americana, esse espírito que veio surgir a partir dessa pregação. 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo de número
24 em diante. Diz assim: permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Presta atenção, o contexto aqui. Ele vai pregar isso aqui falando assim: olha, nós estamos aqui na colônia britânica, nós saímos da Inglaterra por causa da perseguição que os reis da Inglaterra fizeram contra nós, e vocês estão aqui servindo aquela igreja que é uma igreja fora da Bíblia. Não faz sentido que ligação há às colônias com a igreja da Inglaterra. Não há sentido nisso, nós sermos subservientes a princípios e valores que não condizem com aquilo que é a palavra, que é o que ele vai ler agora no versículo 27, que é 26, né? 26, 27. Isto acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. 27, olha só. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. Ele é a verdadeira e não falsa, permanece nele, como também ele ensinou a vocês. Então George Tefield disse assim: olha, nós não precisamos da Inglaterra para ensinar essas coisas para nós. Nós temos a vida de Deus, nós temos o Espírito Santo. Por que nós vamos nos submeter a ensinamentos que não fazem sentido? Né? Por isso que eles são chamados de puritanos. Vamos purificar uma igreja pura, uma igreja genuína, uma igreja pautada na palavra de Deus, uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor e a sua palavra dita as normas e regras, onde nós temos que, não precisamos dessa orientação. E ele, como ele falava muito disso, esse movimento começou a crescer. A igreja então se distancia e nasce as igrejas americanas, e como esses pais da nação americana estavam ouvindo ele, ouviam demais, eles falaram: cara, mas eles estão colocando impostos para nós terríveis, nós não precisamos estar submissos a isso também. Eu acho que não tem que ser só na religião, eu acho que tem que ser na economia, eu acho que tem que ser em todas as áreas de uma nação. E aí, eles, influenciados por George Tefield, eles se reúnem na Filadélfia e faz a declaração de independência dos Estados Unidos. Thomas Jefferson foi o responsável pelo primeiro rascunho. John Adams, Benjamin Franklin, que é o cara que sempre hospedava ele, Roger Sherman e Robert Livingston, os demais, esses 5 homens ali no museu, numa casa que hoje é museu lá na Pensilvânia, que eu também tive o privilégio de estar lá, faz a declaração de independência dos Estados Unidos, que diz, e uma das frases que tornou uma das frases mais importantes, diz assim: consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador por certos direitos inalienáveis, que entre eles são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ninguém pode tirar de nós a liberdade. Ninguém pode falar para nós, Estado nenhum tem que chegar para nós e falar como é que nós vamos adorar a Deus. É a Bíblia que fala isso. Então, George Tefield, ele é tido, a BBC recentemente fez um documentário sobre isso, como um homem que criou o espírito da América, que influenciou os pais da América. E esse avivamento que teve em Northampton, então, como eu estava lá agora, e eu fui no cemitério onde está lá em Northampton o túmulo, porque dentro desses jovens que foram grandemente impactados, teve um rapaz chamado David Brainerd. David Brainerd, que foi expulso da Universidade de Yale
por causa de uma calúnia que se levantou contra ele, esse rapaz se tornou um grande missionário entre os índios americanos. Irmãos, esse homem orava 13 horas por dia. Esse homem, assim, de muito jejum, de muita oração, David Brainerd. Só para ter uma noção, uma vez David Brainerd foi pregar com os índios, e o tradutor dele estava bêbado, o cara mal conseguia ficar em pé. E os índios todos esperando lá, e ele pegou o tradutor bêbado, segurando o cara, ele pregava em inglês e o cara traduzia para a língua dos índios. O cara bêbado, completamente bêbado. Irmãos, mas o Espírito Santo veio de uma forma tremenda sobre aqueles índios. Aqueles índios começaram a gritar naquela floresta, desesperados, suplicando pelo perdão de Deus, e suplicando assim, e foram milhares de índios sendo batizados com o Espírito Santo, caindo em choro, em lágrimas, e um grande avivamento nos índios, com um intérprete bêbado, que mal conseguia ficar em pé, mas o poder de unção na vida. Esse cara morreu, ele tinha tuberculose, morreu com 29 anos. Há uma história, não tem como provar, né, é tido como verdade, de que ele namorava a filha do Jonathan Edwards, e que ela que cuidou dele, e dizem que eles estavam noivos, iam se casar, mas ele contraiu tuberculose, e ela pegou a tuberculose dele também. 6 meses depois ela morreu, e os dois estão sepultados lá em Northampton. Quando você lê o diário desse cara, eu também tenho na minha biblioteca, e eu me interessei por esse diário porque é o seguinte: eu ia ler a biografia de grandes homens de Deus. O cara que evangelizou a Índia, a Birmânia, os homens de Deus, os caras falavam assim: olha, o que mudou minha vida foi ler o diário de David Brainerd. Outro herói da fé: o que mudou minha vida foi quando eu li o diário de David Brainerd. Aí eu fui vendo os caras e falei: mas esses caras tudo leu o diário de David Brainerd, eu não li, eu tenho que ler esse diário. E eu consegui esse diário, ele estava esgotado, agora voltaram, graças a Deus, a publicá-lo. E eu tenho no meu notebook, que eu consegui ele uma versão em Portugal, a primeira que eu li, e depois a editora Fiel lançou aqui. E esse cara, o que ele fez naquela região de Northampton também, assim, junto com o sogro dele, o Jonathan Edwards. E esse diário foi o seguinte, irmão, você começa a ler o diário, é meio sem graça, que é um diário. Hoje acordei, tal. Mas o negócio vai engrossando, assim, as experiências que esse cara vai passando com Deus. E quando ele estava doente, que ele ficou hospedado na casa do sogro dele, o Jonathan Edwards, e o sogro dele pegou e olhou o diário dele e falou: cara, o mundo precisa conhecer isso aqui. O mundo precisa conhecer isso aqui. Ele não vai publicar isso não. E os dois começaram a discutir: não, mas o mundo, as pessoas precisam saber, conhecer esse testemunho seu. E com muito custo ele aceitou que o sogro dele publicasse o livro. Mas ele tirou: mas isso aqui você não vai colocar, isso aqui você não vai colocar, isso aqui. Tirou coisas que nós não sabemos, mas sim, foram experiências espirituais fantásticas com Deus. Mesmo hoje, se você ler esse livro, você fica impactado, você chora, você vê os milagres, como Deus usou esse homem. Então eu estive em Northampton, fui no cemitério de Northampton, onde ele está sepultado. Ele e a noiva dele, Jerusa. Tem a foto de Jerusa aí, né, Guilherme? Aquela mulher que eu te mandei, uma moça colocou. E, irmãos, e para mim assim, eu estive no túmulo desse cara, Jonathan Edwards, a igreja. 2 coisas, visitando esses lugares. Um pouco mais à frente, também estive no túmulo do Dwight Lyman Moody, que nasceu 100 anos depois, mas que, inspirado por esses caras, veio se tornar um dos maiores evangelistas do mundo, né? Ele vai imitar muito o George Whitefield, um modelo de pregação, de ar livre e tudo. E ele era sapateiro, e ele vai vender sapato em Chicago. Lá em Chicago, esse cara promove uma revolução
a maior escola dominical do mundo. E eu estive lá em Chicago também, conhecendo a estrutura, o seminário, que é o seminário que mais forma pastores no mundo, a igreja. E a cidade, que ele volta depois para essa cidade ao lado de Northampton, e lá numa colina está o túmulo dele junto com a mulher dele. Então eu estou compartilhando isso com o irmão para falar assim, primeiro, eu estive nesses lugares, e nesses lugares eu orei por vocês, orei assim para Deus derramar o que derramou na vida daqueles homens, sobre as nossas vidas, a unção, o poder, a virtude, a ousadia, a intrepidez. Eu pegava e falei, Deus, eu estou pisando em solo santo. Aqui está o túmulo de Moody, de David Brainerd, a congregação onde esses caras pregaram, esses caras mudaram o mundo. Foi tão forte que a França, logo depois, quando começou a Revolução na França, lá que virou uma carnificina total ali na França, a Revolução Francesa, a Inglaterra a história narra que a Inglaterra só não entrou porque a Inglaterra estava envolvida em avivamento, em choro, em poder de Deus, em busca do Espírito Santo, em batismo, milhares de almas sendo convertidas, porque esses caras mudaram a história de nações, esses caras formaram nações. E aí, você está diante, não é querer, é o respeito, você está diante de um marco, de um memorial, de homens que viveram e que você aprendeu a admirar, que você leu a história. Mas tem um outro lá também, que eu sei que talvez muitos de vocês só ouviram esses nomes hoje, ou alguns, e algumas outras vezes, que eu já sempre menciono eles aqui. Mas sabe, irmãos, o que é mais triste é porque você vai naquela igreja, ali em Field, onde as pessoas se arrependeram dos pecados, confessando assim, aquele grande avivamento, as pessoas chorando, as pessoas clamando por misericórdia, as pessoas clamando pelo poder de Deus. E você vê na porta da igreja assim, ó, uma bandeira maior que esse telão assim, ó, do movimento LGBT. Olha a situação que a igreja caminha. Você chega na igreja de Northampton, está lá, eu até gravei o nome da reverenda lá, a reverenda Sara, e há uma bandeirinha colorida na porta da igreja, com o símbolo do LGBT, e falando assim, welcome, quer dizer, em tradução livre mais ou menos assim, aqui todos são bem-vindos. E assim você vê essas igrejas mortas. E eu preguei numa igreja ali perto, em Marlborough, e eu compartilhei um pouco dessas coisas. Uma igreja de jovens. Irmãos, eles conhecem menos que vocês. Eles não sabem quem foi esses caras. Os caras, a igreja, tudo isso aconteceu a 70 quilômetros da igreja deles. Eles nunca ouviram falar de David Brainerd. Eles não ouviram falar. Eu conversando com um pastor de jovem, cara, mas ele, esse nome, Jones Edward, eu lembro, parece que eu já ouvi, mas os caras não conhecem nada, a história se perdeu. A igreja, irmão, se transformou, essas igrejas estão mortas, sendo que essas igrejas afetaram o mundo. Há 300 anos atrás, essas igrejas estão mortas. Morreram. Esse lugar que foi bênção para tantas nações da terra. E por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque isso pode acontecer conosco. Sabe, irmãos, nos Estados Unidos hoje as maiores igrejas, as igrejas mais vivas nos Estados Unidos, não são igrejas americanas, são igrejas latinas, asiáticas e hispânicas, africanas. São as igrejas mais vivas. Estão mortas no liberalismo, aceita tudo, tudo é permitido. Como diz o texto que nós lemos, tudo é permitido.
E aqui eu quero desafiar vocês a viverem uma igreja genuína, como esses homens pregaram, a terem uma vida de oração, de jejum, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida disciplinada. George Whitefield, ele dividiu o dia em 3 partes de 8 horas. 8 horas ele dormia, 8 horas ele lia a Bíblia, preparava sermões, fazia o seu devocionário a 8 horas. E às 8 horas ele trabalhava, comia, fazia as outras coisas. Mas esses homens todos, eles oravam demais, tinham fome demais de Deus. Eram fome desesperadoras pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. E assim, e é emocionante você estar naquele lugar assim, você saber que aqui o fogo do Espírito varreu tudo aquilo, formou nações, o Espírito, e que agora está sendo deteriorado. Está sendo deteriorado. Como diz Paulo, os últimos dias serão dias difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, alguns de vocês sabem, me conhecem, sabem que eu gosto muito de história da igreja. Porque quando eu falava com alguns homens lá depois, que eu vi que eles não sabiam nada disso, nada. Irmão, você vê o que um homem que só tinha 5ª série primária, que foi o Moody, que era sapateiro, o legado desse homem lá em Chicago, o Instituto Moody, a igreja, as escolas que ele fundou ali em Northfield, eu tive lá, que coisa mais linda, que coisa fantástica. Uma escola de homens, uma escola de mulheres, que hoje foram vendidas, né, não pertence mais à família, só está ali com a região do túmulo. Irmãos, nós não experimentamos o que aquele povo experimentou. Mas eu encerro aqui minhas palavras, lendo também um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo número 2, no dia de Pentecoste, e nós estamos aí já na semana, no período do Pentecostes, né? E eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, encerrando essa palavra. É interessante que as pessoas falam que George Whitefield não pregava sem chorar, né? E eu tento muito segurar, eu vou falar sobre o cara hoje. Não sei se é tanto eu pedir a Deus, Deus derrama porção dobrada sobre minha vida, o Senhor derramou sobre aquele homem. Derrama sobre minha vida a fome, a sede da presença de Deus, da glória de Deus, que o Senhor derramou na vida desses homens. Que eu possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, como ele foi. Que o Senhor possa levantar as nossas crianças, cada um desses irmãos aqui, irmãs, no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pedro, no dia de Pentecoste, falam assim, Atos 2,14, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito por meio do profeta Joel. Presta atenção. Nós vimos que os últimos dias serão difíceis. Homens amantes de prazeres, amantes de si mesmo, desobedientes à paz, tudo mais. Mas olha a outra promessa que Deus também dá. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as servas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, e até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, se os últimos dias serão difíceis, mas os últimos dias também serão dias de grande avivamento, Deus prometeu.